Bom dia, turminha do 9º ano! Está começando mais uma aula de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, Revoltas na Primeira República. Mas antes, deixa eu perguntar, tem alguém aí com medo de tomar injeção? Você tem medo de se vacinar? Bom, eu sei que está todo mundo ansioso pela vacinação contra a Covid-19, mas não é sobre essa vacina que eu estou falando, não. Eu estou falando do nosso assunto de hoje, a revolta da vacina. Desde os primeiros governos republicanos, estava sendo elaborado um projeto de reforma urbana, visando transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso. A cidade deveria, assim, transmitir a imagem de uma moderna e jovem república. Para isso, em 1904, realizaram-se diversas obras públicas na cidade. Alargaram-se ruas no centro, construíram-se a Avenida Central, ampliaram-se o abastecimento de água e a rede de esgotos, e remodelou-se o porto. Muitos cortiços do centro foram demolidos e seus moradores, desalojados, passaram a viver em barracos nos morros ou em bairros do subúrbio. Além do embelezamento arquitetônico, alegava-se que um dos objetivos da reforma da capital era combater as epidemias. Por isso, em 1904, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor de saúde pública, convenceu o presidente Rodrigues Alves a instituir uma lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. Mas a população não foi esclarecida sobre a importância da vacinação. Além do medo de tomar uma injeção, diversos setores da sociedade eram contrários à vacinação, pois consideravam que a aplicação de injeções em mulheres era imoral. Diziam também que essa lei não respeitava a liberdade individual. A demolição dos cortiços, a vacinação obrigatória e a impopularidade do governo contribuíram para a explosão de uma revolta popular que tomou conta das ruas cariocas entre 10 e 16 de novembro de 1904. Esse episódio ficou conhecido como Revolta da Vacina. Gente, vamos sair da revolta da vacina e vamos direto para a revolta da chibata. É isso mesmo que você ouviu, a revolta da chibata, que foi outro movimento de revolução que aconteceu no conturbado período republicano do nosso Brasil. Desde a segunda metade do século XIX, eram comuns as revoltas de homens recrutados pela Marinha Brasileira. Isso ocorria porque a instituição mantinha normas antigas, que incluía castigos físicos como chibatadas. Em novembro de 1910, o marinheiro negro Marcelino Menezes foi condenado a 250 chibatadas, 10 vezes mais do que a pena máxima estabelecida nas normas da própria Marinha. Essa condenação abusiva desencadeou um movimento conhecido como Revolta da Chibata, que envolveu cerca de 2.000 homens, liderados por outro marinheiro negro, João Cândido. Os revoltosos tomaram primeiro o comando do navio de guerra Minas Gerais, e com o crescimento da rebelião, os marujos assumiram o controle dos navios São Paulo, Bahia e Deodoro. Com os canhões apontados para a capital federal, os marinheiros mandaram um comunicado ao presidente Hermes da Fonseca, explicando as razões da rebelião. Eles exigiam o fim dos castigos físicos e reclamavam da má alimentação e dos salários miseráveis. O governo concordou em atender às exigências. Rapidamente, os deputados aprovaram um projeto que acabava com as chibatadas e anistiava os revoltosos. Mas, quando a situação ficou sob controle, o governo expulsou os marinheiros rebeldes e mandou prender os líderes da revolta. Diante da traição do governo, em 9 de dezembro,
os marujos iniciaram outra rebelião. Dessa vez, o governo reagiu com mais violência. Dezenas de marinheiros foram mortos, centenas foram presos e enviados para a Amazônia, e mais de 1.000 foram expulsos da marinha. Preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, João Cândido foi julgado e absolvido em 1912. Na memória popular, ele é celebrado como o Almirante Negro, que acabou com as chibatadas na Marinha do Brasil. Outro movimento de rebelião ocorrido durante os primeiros tempos da nossa República foi o tenentismo, um movimento liderado por oficiais militares. O tenentismo foi um movimento liderado por oficiais militares, principalmente tenentes, que pretendiam reformar a República pela luta armada. Eles reivindicavam a moralização da administração pública, o fim da corrupção eleitoral, a instituição do voto secreto, uma justiça eleitoral confiável, a defesa da economia nacional contra a exploração de empresários e do capital estrangeiro, além do ensino gratuito e obrigatório para todos os brasileiros. A primeira revolta tenentista ocorreu no Rio de Janeiro em julho de 1922. Envolveu cerca de 300 militares e foi chamada de Revolta do Forte de Copacabana. Os homens que serviam no forte tentaram impedir a posse de Arthur Bernardes, presidente eleito da República, mas as tropas fiéis ao governo cercaram os rebeldes e a maioria se rendeu. Apenas 17 tenentes e um civil resistiram, saindo às ruas para combater as tropas. Desses 18 homens, sobreviveram apenas os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O episódio ficou conhecido como Os 18 do Forte. E estamos finalizando o capítulo 3 aqui. Agora você fará as atividades que eu deixei lá no grupo do WhatsApp. Um super beijo e até a próxima aula!